Olá! Nesta videoaula nós vamos dar prosseguimento à unidade sobre a utilização de madeiras na indústria da construção civil. Na videoaula passada, que seria a parte 1, nós começamos a comentar sobre as principais propriedades físicas da madeira, tá? A primeira com que a gente tratou foi com relação à compressão e elasticidade. Nesta segunda parte, nós vamos tratar sobre outras três propriedades, que é a tração, flexão e acisalhamento, tá certo? Com relação à resistência e elasticidade, a tração, tá certo? A ruptura por tração paralela às fibras, ela pode ocorrer por deslizamento entre as fibras ou ruptura das suas paredes, conforme a gente vai ver na figura A do slide seguinte. Na tração normal, tá? A madeira geralmente ela apresenta baixa resistência, tá certo? Por quê? Porque os esforços vão atuar em direção perpendicular às fibras e vai tender a separar essas fibras, conforme a gente pode ver, vai verificar na figura 2 do próximo slide, tá? Então, a gente tem dois tipos de trações basicamente, uma tração paralela às fibras e outra tração perpendicular às fibras. Então, a primeira seria uma tração paralela às fibras, tá certo? Você tracionando paralelamente às fibras, é assim que a figura A mostra como a peça de madeira vai se deformar, e a figura A, né? E a figura B é uma tração perpendicular às fibras, que aí, numa tração perpendicular às fibras, a madeira ela vai ficar ligeiramente encurvada. Não arqueada, mas encurvada. Com relação ao cisalhamento, a resistência e elasticidade ao cisalhamento, tá certo? A madeira, quando esse cisalhamento ocorre perpendicular às fibras, a madeira vai apresentar uma alta resistência, tá? E quando o cisalhamento ocorrer paralelo às fibras, duas situações podem acontecer, tá certo? A primeira é quando as tensões de cisalhamento elas coincidem com a direção das fibras. Aí o cisalhamento vai ser de forma horizontal, tá? Quando a direção ela é perpendicular, tá certo? Aí os elementos tendem a rolar uns sobre os outros, tá? No próximo slide nós vamos ver três figuras. A figura A vai mostrar a tensão, quando ela é perpendicular às fibras, como é que vai acontecer o cisalhamento. Na figura B, a tensão vai ser perpendicular. Na figura B, não, desculpe, vamos corrigir. Na figura A, o plano é perpendicular às fibras. Na figura B, a tensão de cisalhamento é paralela às fibras. E na figura C, a direção vai ser perpendicular, só que os eixos eles vão rolar uns sobre os outros, né? Os elementos vão rolar uns sobre os outros, tá certo? Então, a figura A, você vai ter uma tensão de cisalhamento perpendicular às fibras. Na figura B, é uma tensão paralela, tá certo? Cisalhamento paralelo. E aqui também é um cisalhamento paralelo, só que você vai ter uma direção perpendicular e os eixos vão rolar uns sobre os outros, que seria a figura C. E com relação ao terceiro tipo de propriedade física, com relação à flexão, tá certo? Quando a madeira ela for solicitada a flexão simples, pode ocorrer quatro tipos de esforço. Um esforço de compressão paralela às fibras, um esforço de tração paralela às fibras, pode ser um esforço de cisalhamento horizontal e nas regiões de apoio, uma compressão normal às fibras, tá certo? Aí, geralmente, a ruptura em peças de madeira, ela é solicitada. A flexão, ela vai ocorrer porque vão surgir minúsculas falhas de compressão e aí vai surgir o desenvolvimento de enrugamentos de compressão dessa estrutura de madeira, conforme nós podemos ver nessa figura, tá? Você vai ter a compressão, essa aqui é uma peça de madeira que ela está encurvada, tá certo? Você vai ter, ela está fletida,
né? Ela está sujeita ao esforço de flexão. Então, você vai ter um cisalhamento das fibras, vai ter uma tração das fibras e também vai ter uma compressão das fibras na parte superior da peça. Alguns fatores podem influenciar nas propriedades da madeira. Quais seriam os fatores anatômicos que podem influenciar na propriedade da madeira? Seria a densidade, a inclinação das fibras e os nós. Os nós é tipo aquela região de redemoinho quando você olha uma peça de madeira. Isso é o que a gente chama de nós, como a gente pode ver aqui nessas duas figuras do slide atual, onde mostra nessa figura a presença de nós em peças de madeira. Outros fatores anatômicos que podem influenciar nas propriedades das madeiras seriam os defeitos naturais da própria madeira, a presença de medula, que é essa figura B, tá? Você vê uma listra, né, mais escura, tá certo? Nessa peça de madeira, essa listra mais escura seria a medula. Ou então faixas de parênquima, que é essas ondas, né? Que aqui apresenta aqui na figura C, tá certo? Então, essas faixas de parênquimas também podem influenciar nas propriedades físicas das madeiras. Outro tipo de fator que pode acontecer são as perfurações pequenas ou grandes, né, na sua peça de madeira. A primeira foto no lado esquerdo superior é uma perfuração pequena, no lado direito superior é uma perfuração grande, ou então a madeira está podre, né, a podridão, tá? Ela vai ficar podre de tanto que ela foi exposta às intempéries, principalmente às chuvas e os raios solares, pode apodrecer essa madeira, se essa madeira não tiver nenhum tipo de tratamento prévio, e aparecimento de manchas também na sua peça de madeira também pode provocar influências nas suas propriedades. Além dos fatores anatômicos, você pode ter fatores ambientais e fatores de utilização. Fatores ambientais é a umidade, tá? Defeitos que podem aparecer pelo processo de secagem, tá? Quais são os defeitos que podem aparecer? O arqueamento, o encurvamento, o torcimento, a flexão, tá? São os principais defeitos que podem surgir durante o processo de secagem, e defeitos de processamento, como por exemplo, na primeira foto você ter arestas quebradas, tá? E na segunda parte da figura que aparece nesse slide, aqui é um caibro, tá certo? Que foi cortado, menor na parte da frente, ele vai aumentando no decorrer até vai aumentando a altura, né, da peça mais adiante. Então, você tem uma variação da seção transversal. Então, é muito importante que se aconteça a preservação da madeira, tá? O que seria a preservação da madeira? A preservação da madeira seria o conjunto de medidas preventivas que são tomadas para controlar o ataque de agentes biológicos, físicos e químicos que podem afetar as propriedades da madeira ou então a sua durabilidade. Isso é o que a gente chama de preservação da madeira. Então, hoje atualmente a indústria da construção ela procura utilizar madeira de reflorestamento para utilizar na indústria da construção civil, porque, por exemplo, quando você está fazendo a fase estrutural da tua edificação, você utiliza muito formas, tá? A construção civil é muito artesanal e ainda há muita utilização de formas de madeira. Então, hoje, essas formas, que é feito aquele madeirite, né, eles podem ser feitos através de pinos e eucalipto, que são madeiras provenientes do reflorestamento. Mesmo assim, ainda tem, por exemplo, você utiliza madeiras como para esquadrias de portas e janela, a indústria da construção civil ainda utiliza muito madeira de lei, tá? Mas cada vez mais tem sido usado a madeira de reflorestamento, as duas principais são pinos e eucalipto, tá? Essas madeiras, elas têm um ciclo curto, tá certo? Que representa um real compromisso com o meio ambiente, e o uso de eucalipto para peças roliças e do pinos tratados,
tá? Eles representam uma excelente alternativa de material na engenharia da indústria material de engenharia na indústria da construção civil. Então, quais são as etapas importantes que devem ser observadas quando você, como engenheiro, vai trabalhar com uma estrutura de madeira ou com uma wood frame? Primeiro é ter cuidado na elaboração do projeto, tá? Tendo como objetivo, como foco principal, a diminuição dos processos de instalação e desenvolvimento de organismos que possam, de insetos, né, que possam degradar a tua peça de madeira. Tem que definir o nível de desempenho necessário para cada componente ou estrutura de madeira, tais como o quê? Definir a vida útil, a responsabilidade estrutural, as garantias comerciais legais, etc. Tem que avaliar os riscos biológicos aos quais a madeira vai estar submetida durante a sua vida útil, ataque de fungos, de insetos, de perfuradores marinhos, de cupim, tá? Traça de madeira, né? Tem que haver também a determinação da necessidade de um tratamento preventivo e um tratamento para preservar, para dar uma durabilidade maior essa peça de madeira, em função da sua durabilidade natural e da tratabilidade do semi e albumo, né, das espécies botânicas que serão utilizadas para fazer essa estrutura. E tem que definir qual vai ser o tratamento preservativo em função das seguintes escolhas. Primeiro, da espécie botânica da árvore, da umidade da madeira no momento do tratamento, do processo de aplicação do produto de preservação, dos parâmetros de qualidade necessários, retenção e penetração do produto preservativo na madeira e o produto preservativo que satisfaça a classe de risco determinada. Então, essas são as etapas importantes em um projeto de construção de madeira. Tá? E aí, no slide anterior, que passou um pouco mais rápido, tá? Você tem todo um esquema, né, um organograma, como é que seria a utilização dessa madeira, tá? De acordo com o seu grau de risco, tá? O seu grau também de degradação, ao tipo de intempérie que ela está sendo utilizada, tá? E a madeira, geralmente, ela está sujeita a uma classe de risco, tá? Esse sistema de classe de risco é uma ferramenta que você pode ser utilizada para se tomar decisão de que tipo de madeira você vai utilizar, para promover o uso racional e inteligente da madeira na construção civil e também esse sistema de classe de risco para garantir a maior durabilidade das construções, que vão ser feitas com a tecnologia de wood frame, que é estrutura de madeira. Então, quais são os sistemas de classe de risco? Eles levam em consideração se há a presença de algum organismo xilófago, que é algum tipo de inseto que vai comer ou degradar a tua madeira. Leva em conta a durabilidade natural da madeira. Leva em conta a tratabilidade da madeira e as suas condições de uso e exposição. Quais são as classes de risco? As classes de riscos, elas variam de 1 a 6. Tá certo? O 1, por exemplo, a classe de risco 1, quais são as condições de uso dela, dessa madeira? É para interior de construções, para fora, não pode entrar em contato com o solo, pode ser utilizada em fundações e alvenarias, que é protegida das fontes internas de umidade, pode ser utilizada em locais livres de acesso de cupins, tá? E o organismo xilófago que costuma mais atacar uma madeira de classe 1 é os cupins de madeira seca e as brocas, né, de madeira. A classe 2 ela é utilizada para interior de construções, em contato com a alvenaria, sem contato com o solo ou fundações, tem que estar protegida das intempéries e das fontes internas de umidade. Quais são os principais organismos que podem atacar? Cupim da madeira seca, brocas de madeira e cupins subterrâneos. Classe 3, você pode utilizar no interior das construções, fora de contato com o solo e continuamente protegida das intempéries, que pode ocasionalmente ser exposta às fontes de umidade. Principais organismos, cupim de madeira seca, brocas de madeira, cupim subterrâneo e fungos. Tá? Classe 4, você pode utilizar para uso exterior, fora de contato com o solo e sujeito a intempéries. Principais organismos que podem degradar a tua madeira, cupim de madeira seca, brocas de madeira, cupim subterrâneo e fungos. Classe 5,
essas madeiras podem entrar em contato com o solo, com a água doce, em outras situações favoráveis à deterioração, né? Como engaxe em concreto e alvenaria. Quais são os principais organismos que podem atacar a madeira? Cupins de madeira seca, brocas, cupins subterrâneos e fungos. E a classe 6, essa madeira pode entrar em contato com a água salgada ou salobra, que tem a presença de cloretos, e os principais organismos que podem degradar a madeira são os perfuradores marinhos e os fungos. Então, aqui nós temos algumas fotos de alguns ataques de organismos xilófagos na madeira. Aqui são os fungos, tá, que podem atacar a madeira e que vão produzir bolor, aparecimento de bolor na tua madeira, que é um mofo, tá certo? E podem manchar a tua madeira. Essa é uma foto do ataque de organismos xilófagos, que são os fungos emboladores e manchadores da madeira. Aqui são os fungos, também organismos xilófagos, são fungos que podem apodrecer a tua madeira, tá? Então, aqui são fotos de madeiras apodrecidas, tá? Que foram fornecidas pela UIPT, que são os fungos apodrecedores de madeira. Aqui, outro organismo que pode degradar a tua madeira são as brocas de madeira, né? Que ela vai comendo a tua madeira, tá certo? É esse inseto, né? Que tá aqui na foto do slide. Aqui são fotos também do IPT, que ela vai produzindo um pozinho, né, na tua madeira, tá certo? Essa é a broca. E pode acontecer também o aparecimento do cupim, que o cupim também, ele vai aparecer também um pozinho, né, junto à tua peça de madeira, tá? Esse pó de frente da broca, que é o pó da broca, é um pó mais fino, tá? O cupim, ele é um pozinho que vai aparecer, só que é um pó mais granulado, tá? Que vai detectar que aquela madeira está sendo atacada por cupim. Então, para evitar esses ataques desses organismos xilófagos, o ideal é que a tua madeira, ela seja o quê? Tratada, né? E existem alguns tipos de método de tratamento, tá certo? Esse método de tratamento vai depender da classe de risco da madeira, tá certo? Madeiras que que sejam utilizadas em estruturas, que tenham responsabilidade estrutural e sujeitos a maior agressividade biológica de classe de risco 4, 5 e 6, é recomendado que o tratamento da madeira seja feito com produtos preservativos de natureza hidrossolúvel ou oleosa. E esse tratamento é feito sob pressão. A primeira foto que tem aqui nesse slide é de uma indústria, tá certo? De madeira, tá? Que ela constrói no estado de São Paulo e no Paraná casas de madeira. E aqui é onde a madeira deles está sendo tratada, tá? Essa fábrica, essa estação aqui de tratamento da madeira, pertencente a essa fábrica que fabrica casas, né, no estado de Madeira, no estado do Paraná e de São Paulo, essa fábrica aqui, ela situa-se na cidade de Capão Bonito, no interior de São Paulo. Que é essa primeira foto, a primeira foto da esquerda para a direita no slide. Então, essas referências bibliográficas que foram utilizadas para essa segunda videoaula, né, que trata sobre a questão das madeiras, e sempre o nosso livro básico, gosto sempre de lembrar, que é o livro do Falcão Bauer, Materiais de Construção, volume 2. Até a nossa próxima videoaula.